Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais essa aula aqui do curso de Fuzileiro Naval Matemática para aprovação, tá? Vamos dar sequência na nossa aula de hoje e ela vai ser de razão e proporção, tá? Um assunto que cai muito na prova de Fuzileiro Naval e cai mais do que uma vez, tá? Tem ano que às vezes cai duas, três questões nessa prova, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos ao trabalho, ó. A razão, galera, nada mais é do que uma fração, ok? Então, uma razão é representada por uma fração. De que maneira, antes? Nessa fração, o numerador é sempre o primeiro termo que aparece, o primeiro a ser falado, tá? Enquanto o denominador é o segundo a ser mencionado. Então, na razão, é muito importante a ordem com que nós falamos os termos. Por exemplo, aqui na letra B, ó, a razão entre 12 e 30. Então, razão é uma fração. Eu falei o 12 primeiro, então 12 e depois o 30, tá? Só que como uma razão não deixa de ser uma fração, ela tem que ser simplificada o máximo possível, tá ok? Então, ó, por exemplo, 3 e 5 aqui são números primos. Então, eles não têm mais o que fazer. Você para do jeito que está. Porém, 12 e 30, lá na aula de múltiplos e divisores, a gente já reviu que eles são divisíveis por 2. Então, poderia ficar 6 e 15. E aí, 6 e 15 nada mais é do que divisível por 3. E aí você fica com 3 e 5. E aí, de novo, você atinge números primos. Tá bem? A letra C, ó. Ana tem 12 anos, Marcelo tem 20. Determine a razão, tá vendo? Bem claro, ó. Então, eu quero uma fração entre a idade de Ana, então eu falei Ana primeiro, e a soma das idades. Então, olha aqui, a Ana sobre a soma. Então, a Ana é 12. E a soma, 12 mais 20, ó. Então, você teria 12 por 32. E aí, se você simplificar por 2 em cima e embaixo, você atinge 6 por 16. E aí, como é par, simplifica por 2 de novo. 3 oitavos é a sua ideia, tá? Anderson, então eu tenho que simplificar até não poder mais? Sim, você tem que simplificar até não poder mais, ok? Dando continuidade aí agora, quando a gente sai de razão e vai para proporção, qual é a diferença, tá? A razão, a proporção nada mais é do que uma razão igual a uma outra razão. Por exemplo, ó, vou chamar aqui de exemplo, letra A. Se eu tiver assim, ó, x sobre 2 é igual a 1 sobre 5. Letra B, 2x sobre 3 igual a 6 sobre 10. Letra C, x mais 1 sobre 2 igual a 4 sobre 24. Só que antes de fazer a proporção, não é algo obrigatório, tá? Mas é legal você saber fazer. É legal você saber que facilita a sua vida simplificar a proporção antes de resolver. Só que tem que ficar atento em como você pode fazer isso, tá? Para simplificar, você só pode fazer a simplificação na vertical ou na horizontal. Tá legal? Como assim? Aqui, ó, letra A. Na vertical eu tenho x e 2. Não dá para simplificar porque um deles é uma letra, tá? Na outra vertical eu tenho 1 e 5. Também não dá para simplificar porque o 1 já está mais simples possível, tá bom? Então, na vertical aqui eu não consigo simplificar ninguém, ó. Mas, por exemplo, se eu vier aqui na letra B, aqui eu tenho nessa vertical 6 e 10, ó. Então, eu posso dividir por 2 esses números. E aí, tu dá um risquinho em cada um deles e vira 3 por 5, ó. Aqui também, ó, nessa vertical, eu tenho 24 por 4. Então, eu posso dividir por 4, em cima e embaixo. E aí, aqui fica 6 e 1. Tá vendo só como é que facilita? Tá? Eu também poderia tentar simplificar na horizontal, tá bom? Anderson, qual é o melhor, vertical ou horizontal?
é indiferente. Tem razões e proporções que você vai conseguir simplificar na vertical e depois na horizontal ainda. O ideal é que você simplifique o máximo possível. Por quê? Porque depois que você simplificar, para você resolver, basta multiplicar cruzado. Ó. Você começa sempre pela letra primeiro. Então, 5 vezes x, 5x, igual a 2 vezes 1, 2, tá? Toda vez que o número está grudado com a letra, ele está multiplicando. Então, o 5 está multiplicando, passa para lá, dividindo, ficaria 2 quintos. Por que que é legal você simplificar a proporção antes de fazer? Porque aí você sabe que a sua resposta final é a mais simples possível. Você não tem que ficar preocupado em simplificar depois de tudo. Porque pode dar um número pequeno, que seja fácil, mas se der um número grande, você corre o risco de ficar com uma simplificação trabalhosa de ser feita, ok? Letra B aqui, ó. 2x vezes 5 dá 10x igual 3 vezes 3, 9. O 10 está multiplicando, passa dividindo, você atinge a fração 9 décimos, tá? Aqui, ó, 1 vezes x mais 1. Como é que você executa quando você tem um membro com mais de um termo? Você faz assim, ó, 1 vezes, e aí coloca entre parênteses, ó. Ah, eu preciso armar ou eu posso fazer direto? Você até pode fazer direto. Aí você tem que ver o quanto você confia no seu cálculo mental, tá bom? Aí cada um decide aí, mas é sempre um risco. Eu acho que um segundinho a mais vai evitar de você cometer erros muito básicos, tá? E aí, ó, 2 vezes 6, 12. Como é que você faria aqui? Você pegaria esse número da frente e faria distributiva com cada um de dentro, ó. 1 vezes x, x, mais 1 vezes 1, 1 igual a 12. E aí, de novo, uma equação do primeiro grau. 1 está somando, vai para lá, diminuindo. Você vai ter 12 menos 1. X é igual a 11. Beleza? Agora vamos começar a ver exemplos já montados para vocês, tá? Então, ó, exemplinho inédito aí, muito simples. Curso Pressão, professor Anderson, montei especialmente para vocês aí exatamente no nível de fuzileiro, tá? Lembra que esse é um curso específico, especial para fuzileiro naval, tá bom? E na plataforma do Curso Pressão, você vai ter cursos específicos para cada concurso que você for executar. Antes, se eu for fazer mais de um concurso, você me aconselha a comprar todos eles? Aí vai de acordo com a sua possibilidade. Mas como eu montei cursos específicos para cada concurso, se você puder, o ideal é que você compre cada um que você for prestar para você poder ter, de fato, a preparação mais específica possível, tá? Vamos lá. Em uma cidade, há um total de 200 habitantes. Eu sempre falo, inclusive nas minhas aulas de turma presencial no curso, que você tem que depender só das informações. Matemática, até mesmo física, né? Não se trata da prova de fuzileiro, mas que vai fazer aprendiz, por exemplo, não pode depender do texto. Matemática e física são exatas, tá? Você tem que pegar o texto, tirar os dados e se livrar do texto da questão, para você ficar atento só às informações. Então, ó, em uma cidade é um total de 200 habitantes. Então, você vai tirar as informações, ó, total 2.000. 200 não, né? 2.000. Sabendo que 1.200 são homens, então homens, ó, 1.200. Então, obviamente, se o total de pessoas são 2.000, 1.200 são homens, se eu pegar 2.000 e diminuir 1.200, você vai ficar com 800 mulheres, tá bom? Lembrando que a matemática não faz distinção de gênero, tá, galera? Qual a razão? Então, razão é uma fração. Então, vamos lá, vamos que a questão está pedindo agora. Ó. Ele quer a fração entre o número de mulheres sobre o total de habitantes. Aí, galera, muito simples, ó. Então, mulheres, 800, o total, 2.000. Você é obrigado a simplificar o máximo que puder. Então, ó, 0 com 0, 0 com 0. Como o 8 e o 20 são números pares, você pode dividir por 2. Antes, eu podia fazer por 4 direto? Claro que pode, tá? Mas você, se quiser, pode ir no sapatinho aqui, ó, devagar, mas acha a resposta de forma correta. Legal? Nosso próximo exemplo fala o seguinte: numa caixa há 6 bolas brancas, vou botar aqui, ó, bolas brancas, 6, 12 bolas azuis e 12 bolas pretas.
Isso significa que geraria um total de bolas de 6 mais 12, gerando 30 bolas. Determine a razão, de novo, então ele aqui é uma fração entre quem, ó? Entre o número de bolas azuis e o total de bolas, ó. Pronto. Então, mole, né? Azul são 12, total de bolas são 30, ó. Aí eu já manjo um pouco mais de múltiplos, de divisores, você tenta fazer direto, ó. 12 e 30 são múltiplos de 6. Então você pode dividir por 6. Antes, se eu não lembrasse, eu podia fazer por 2 e depois por 3? Claro que pode, boa. É só questão de você ganhar um pouco mais de velocidade ou não, tá? E aí, por coincidência, bateu 2 quintos novamente, ok? Exemplo número 3. Um exemplo curto e grosso, né? Resolva as proporções. Acabou. Então você vai, ó, começa pela letra x vezes 15. 15x igual 3 vezes 20, 60. O 15 está multiplicando, passa dividindo, galera. Sempre passa com a propriedade inversa, tá? Não é o sinal inverso, não. É a propriedade. 60 dividido por 15, você tem 4 como resposta, tá? Agora aqui, ó, a maldade, ó, o x mudou de posição. Por isso que eu não falo para você começar descendo, depois subindo. Eu gosto de falar, começa pela letra. Então, ó, a letra tá assim, ó. Então vai ficar x vezes 6, que dá 6x, né? Igual a 2 vezes 30, que dá 60. E aí fica x é igual a 60 por 6, x é igual a 10. Agora, deixa eu te mostrar uma coisa na letra A e na letra B. Eu quis fazer do jeito direto, mas olha só, vamos refazer ela, mas agora utilizando a simplificação, ó. Para eu te mostrar o seguinte, não é obrigatório simplificar, mas facilita, tá? Ó, eu percebo que o 20 e o 5 aqui na vertical, lembra, ó, voltando aqui, a gente só pode simplificar na vertical ou na horizontal, tá legal? Então, ó, eu percebo que o 20 e o 5, ambos dão para dividir por 5. Então, ó, dividindo por 5, você não precisa nem escrever, você pode fazer direto, ó, 20 por 5 é 4, 15 por 5 é 3, ó. E aí eu percebo que dá para simplificar esses dois aqui na horizontal, ó. 3 por 3, aqui fica 1 e 1. E aí a gente faz a multiplicação cruzada, ó. X vezes 1 é x, igual a 1 vezes 4 é 4. Tá vendo que você acha o mesmo valor? Vou te mostrar de novo isso aqui, ó. Na letra B, ó. Letra B falou assim, 2 sobre x é igual a 6 sobre 30, ó. E aí lembra que não existe uma ordem certa, né? Desde que você respeite horizontal ou vertical, tanto faz. Ó, eu vou simplificar o 2 pelo 6, ó. Então aqui por 2, aqui por 2, ó. 2 por 2 fica 1, 6 por 2 fica 3. E aí eu percebo que o 3 dá pelo 30, ó. Então 3 por 3 dá 1, 30 por 3 dá 10. Tem muitos alunos que não gostam de simplificar, gente, porque fica um pouco bagunçado, fica confuso, mas é só questão de você ter uma organização, tá? Então, ó, x vezes 1 é igual a x, 1 vezes 10 é 10, e você acha o mesmo gabarito, tá bom? Agora, quando eu tenho dois números com zero, você pode ir mais rápido ainda, eu posso cortar zero com zero de cara, ó. E aí eu vou, ó, 1 vezes 2x, 2x igual 4 vezes 5, 20. O 2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, e tu encontra x igual a 10. Beleza? Não tem nada de difícil, isso não quer dizer que você não tem que estar atento, tá? Só não é difícil, tá bom? Agora, no exemplo 4, você já tem questões um pouquinho mais interessantes, ó. Então, ó, começando aqui pela letra, vamos armar, ó. 2 que multiplica x menos 1 é igual a 3 vezes 6, que é 18, tá? Aí você vai fazer o quê? Você vai fazer distributivo aqui, ó. 2 vezes x, 2x, menos 2 vezes 1, 2. Aí você cai numa equação do primeiro grau. O 2 está subtraindo, ó. Então você vai passar para lá somando, ó. 2x é igual a 18 mais 2. 2x é igual a 20. E esse 2 que está multiplicando passa dividindo e a gente atinge x igual a 10. Tá bom? Mais uma desse mesmo nível, ó. Só que aqui, como o número é grande, quando o número é pequeno, se você não quiser, não simplifica.
Mas quando o número é grande e puder simplificar, simplifique, tá legal? Ó, eu vou dividir aqui por 15, vai ficar 1, e também por 15 vai ficar 2. Você tem que usar o mesmo valor, tá? Você não pode, vou dividir por 15 embaixo e por 3 em cima. Não pode. O número que você usa em um tem que usar no outro, tá? E aí começa a multiplicação, ó. 1 vezes, mas toda vez que é 1 vezes, eu não preciso multiplicar, porque o 1 não vai mudar nada, né? Então, tu só repete o outro igual 5 vezes 2, 10, ó. O 3 está somando, passa subtraindo, ó. 2x igual a 10 menos 3, 2x é igual a 7. O 2 está multiplicando, vai passar dividindo, e você fica com essa fração aqui. Tá legal? Vamos dar sequência agora para as questões de verdade do fuzileiro naval, tá? Então vamos ver como é que o fuzileiro naval cobrou isso de você, ó. Considere dois quadrados. Então vamos lá, ó. Você tem um quadradinho e tem outro quadradinho. Vou botar um maior e um menor, né? Um quadrado tem um lado 12, ó. Você tem que saber, obviamente, né, geometria básica, que um quadrado tem todos os lados iguais, tá legal? E um outro tem lado 15 centímetros. Qual a razão? Beleza, então, ó, qual é a fração, né? Entre o perímetro do quadrado menor. Então, ó, perímetro, a gente vamos chamar de pesão, tá? Perímetro menor e o perímetro do quadrado maior. Então, ele quer o perímetro menor pelo perímetro maior. Você tem que lembrar que perímetro nada mais é, ó, o perímetro nada mais é do que a soma dos lados. Quando você soma os lados, você encontra o perímetro. Então, o perímetro menor, ele fica sendo, ó, 12 vezes 4. Mas antes você não falou que era a soma? Mas, galera, eu não preciso fazer 12 mais 12 mais 12 mais 12. Eu posso fazer 12 vezes 4. Aí eu acho aqui, ó, perímetro menor, 48. O perímetro maior, você pode fazer direto aqui, ó, 15 vezes 4. E você obtém 60, tá? E aí, quando você for para a razão, você vai ter aqui, ó, 48, vou acertar aqui, 48 por 60. Só que eu te falei que é obrigatório simplificar o máximo possível. Então, eu vou, ó, por 4, tá? Antes eu podia fazer por 2, porque eu não percebo quando é por 4. Pode. E à medida que você for treinando, você vai pegando prática, tá? Então aqui você vai ter, ó, 12 por 15. Só que 12 e 15 são divisíveis por 3, ó. E aí eu só posso parar quando não der mais para simplificar. E aí você obtém, ó, gabarito, letra eco. Tá legal? Bacana? Sem muito estresse. Na número 6 já é uma matéria já mais direta, tá? Você tem, ó, 9 vezes x, você tem 9x, tá bem? Então, ó, vai ficar 9x é igual a 6 vezes 12, 72. Eu podia simplificar antes, mas estou fazendo direto, para você não sentir que é obrigado a isso, tá? O 9 está multiplicando, vai dividindo, ó. Então, x é 72 por 9. E aí você vai, ó, divide por 3 em cima e embaixo. Vai ficar 24 por 3. E 24 por 3, você obtém o 8. Tá legal? Então, a primeira já foi, ó. Nesse caso, fica atento. Por quê? Para você não fazer conta na prova à toa. Olha aqui, ó. A tua primeira resposta é 8. Só tem uma alternativa que dá a resposta 8. Então, você, ó, já marcaria a letra D. Mas você está estudando para o concurso. Então, vamos lá, ó. A segunda fala 2y vezes 15 é igual a 30y. 3 vezes menos 24 é menos 72. Então, y é menos 72 por 30, dividido por 3. Então, você vai ter aqui, ó, que y equivale a menos 24 dividido por 10, tá?
Só que dá para simplificar por 2 ainda, ó. Então, y é menos 12/500. E você, de fato, confirma, ó, que não tinha necessidade de você efetuar o segundo cálculo, tá? Então, você que vai fazer fuzileiro naval, né? Você tem que estar atento para você não fazer conta à toa, porque a sua prova tem tempo. Se você consegue economizar tempo, você ganha velocidade, ok? Vamos na questão número 7 aí, ó. Também da prova de fuzileiro naval. Com certa quantidade de ração, é possível alimentar 40 coelhos em 30 dias. Isso daqui, na verdade, é uma proporção que se aproxima de um tópico chamado de regra de 3 simples, tá? Mas você nem precisa chegar em regra de 3, você pode fazer por proporção mesmo. Então, ó, com 40 coelhos, você consegue alimentar durante 30 dias. Ele pediu para você achar as outras letras para completar a tabela. Então, se eu tiver aqui, ó, nessa segunda linha aqui, ó, se eu tiver 120 coelhos, eu vou demorar a dias. Isso é uma proporção, uma razão, né? O número de coelhos pelo número de dias, tá? Então, essa daqui, como o número é maior, é legal você simplificar. Então, ó, corta 0 com 0. E aí, ó, o 4 e o 12 você pode dividir por 4 em cima e embaixo. 4 por 4 é 1, 12 por 4 é 3. E aí tu cruza, ó, 1 vezes A é A, igual 30 vezes 3 é 90. E aí, de novo, olha a maldade. Você ia ficar aí, ó, você acha que o A é 90, ó, muito facilmente. E aí, de novo, ó, pegando a mesma ideia da questão anterior, você não vai ficar fazendo conta desnecessária, né? Você, como candidato, já marcaria logo a letra A. Mas eu vou continuar para você até se preparar para uma outra possibilidade que vai acontecer e para treinar também, ó. Como o único número definido que você tem aqui é o 40 para 30, e você tem outras letras para descobrir, você vai sempre manter ela, ó. Então, eu vou continuar de novo, ó. 40 coelhos para 30 dias. E agora eu vou, ó, B coelhos para 60. Simplifica igualzinho, ó. Corta 0 com 0, tá? Vou dividir por 3 aqui, ó. Aqui 3 por 3 dá 1. 6 por 3 dá 2. Vai ficar B vezes 1 é igual a B. 40 vezes 2 é igual a 80. Você vê que a segunda bate também, ó. Vamos para a terceira. Mas, galera, de novo, no dia da prova, você já nem continuaria fazendo. Já parte para a próxima, tá? Não perde seu tempo. De novo, repetindo 40 por 30, a gente chama isso aqui de base, tá bom? É a linha base, tá? Então, ó, C para 15. E aí dá para simplificar mais uma vez. Dessa vez eu vou simplificar assim, ó, 0 com 0. Lembra? Eu posso na horizontal ou posso na vertical, entendeu? E aqui por 3 e por 3, 3 por 3 é 1, 15 por 3 é 5. E aí, ó, C vezes 1 é C, 4 vezes 5 é 20. E você vê que a terceira bate mais uma vez, tá? E a última aí, só para a gente fechar, botando de novo a nossa base, 40 para 30. E aí você tem agora 60 para D. E aqui vai acontecer um probleminha, ó. Vou cortar 0 com 0. E aí eu percebo que aqui na vertical, eu posso simplificar por 2, ó. 4 por 2 é 2, 6 por 2 é 3. Maravilha, até aí nada demais, né? Então, ó, 2 vezes D, 2D, igual a 3 vezes 30, 90. Só que quando passo 2 dividindo, 90 por 2 dá 45, ó. Aí o fuzileiro naval deu mole e furou essa questão aí, tá? Então, ela foi anulada, mas para você que fez a primeira conta só e marcou, não havia a menor diferença. Você ia conseguir marcar a resposta tranquilamente. Só que no final, todo mundo ganharia o ponto. Tá bom? Então, toda vez que você fizer um cálculo e já tiver um número, não deixe de marcar a resposta, porque você pode gastar tempo à toa e a questão ainda está anulada. Só vá até o final, se for obrigatório para você, ou se você vê que não dá para definir as alternativas. Tá beleza?
Então, gente, a gente encerra essa aula número 5 por aqui. Razão e proporção não é difícil e cai com uma volatilidade, uma constância muito grande na prova de fuzileiro, tá ok? A gente se vê na próxima. Aqui você conquista, aqui você vai longe. Grande abraço.